Como prometido, eu trouxe nesse vídeo uma discussão muito importante que envolve a proposta de intervenção. Vocês estão vendo aqui no título que existe um casamento muito importante a ser considerado quando se vai fazer uma prova de redação no Enem, que é o seguinte: eu não posso elaborar uma proposta de intervenção sem levar em conta um princípio norteador muito importante, que é o respeito aos direitos humanos. E o que vem a ser isso? A gente precisa primeiro entender o que são esses direitos humanos. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um link que vai levar vocês ao documento conhecido como Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração é muito importante para as democracias modernas que basearam as suas constituições nesses princípios norteadores. E a gente vai entender um pouco melhor o que é, afinal, respeitar o direito humano, o que é não respeitar o direito humano, ferir esses direitos, e como evitar, por exemplo, que essa proposta de intervenção que vocês vão criar na prova de redação do Enem, como evitar que ela seja zerada por desrespeito ao direito humano. Então, como elaborar uma proposta de intervenção que respeite o direito humano? Primeiro de tudo, pessoal, é pensar o seguinte: a minha proposta não pode ofender ninguém, certo? Se eu ofendo alguém ou algum grupo, eu estou desrespeitando esse grupo, estou desrespeitando esse alguém. Então, se eu fortaleço preconceitos ou tiro algum direito de alguém, eu também infrinjo o direito humano. Então, eu não posso, por exemplo, elaborar ali uma proposta de intervenção que venha carregada de agressividade, de violência, retirada de liberdades, etc. Tudo isso infringe direito humano. E os direitos humanos, eles são calcados em certos valores que vocês precisam conhecer, antes que vocês infrinjam qualquer um deles. O primeiro deles, que eu vou deixar aqui no quadro para que vocês nunca se esqueçam, é o seguinte: a minha proposta precisa valorizar a dignidade humana. E o que quer dizer isso? É exatamente proporcionar dignidade a qualquer um. Então eu não posso fazer distinção. Por exemplo, algumas pessoas merecem dignidade e outras não. Eu preciso garantir que todas tenham dignidade, tudo bem? Um próximo direito humano que eu acho muito importante que vocês também levem em consideração é a igualdade de direitos. Ou seja, não existe grupo que deva ter mais direitos do que outro. Por exemplo, há um fato que aconteceu na minha vida, na minha história como professora de redação em cursinho pré-vestibular, que pode ilustrar muito bem esse direito humano sendo infringido. Um aluno meu colocou na proposta de intervenção dele que no ano de 2015, no tema persistência da violência contra a mulher, que as mulheres deveriam ficar em suas casas, ou seja, elas não poderiam investir em suas carreiras, não poderiam trabalhar fora de casa ou executar qualquer outra função que não fosse a de ser mãe e ser esposa, porque dessa forma ela não provocaria motivos para, por exemplo, sofrer agressões. Pessoal, pensem, esse tipo de proposta de intervenção fere diretamente esse princípio aqui, porque eu tiro o direito da mulher de sair para trabalhar em outro lugar que não seja dentro do próprio lar, tudo bem? Um outro exemplo de direito humano que é muito importante também é o reconhecimento de diversidades, diferenças. Um outro exemplo que pode ilustrar também esse direito humano sendo infringido, por exemplo, no Manual do Candidato do Enem de 2018, o próprio Enem traz exemplos de redações que foram bastante prejudicados em sua nota por infringir esse direito humano aqui. Só para relembrar, em 2017 o tema foi a educação de surdos. Vocês se lembram mais ou menos desse tema? E algumas pessoas propuseram na sua intervenção o seguinte, que os surdos deveriam ser privados de estudar. Pensem, poxa, eu garanto a todo mundo que não é surdo então o direito de estudar, mas aos surdos não. Dessa maneira eu não reconheço a diversidade, não reconheço a diferença.
e infringe um direito humano, né? Essa redação, infringindo o direito humano, ou qualquer proposta de intervenção que infringe o direito humano, de novo, gente, leva 0 nessa competência, tudo bem? Um outro direito humano importante de ser levado em conta: laicidade do Estado. E o que quer dizer isso, né? A religião não pode interferir na gestão de um país, né? Por quê? Porque existem muitas religiões e existem pessoas também que não têm religião. Porque cada um tem direito de ter a sua crença ou não ter crença nenhuma e praticar isso livremente. Então, a laicidade do Estado propõe aqui que o Estado não seja guiado por regras religiosas. Né? Por exemplo, se eu proponho ali na minha proposta de intervenção que a minha igreja ou o meu templo ou sei lá, que minha religião interfira na vida dos outros, isso é uma infração de direito humano, tudo bem? Um próximo direito humano que também não deve ser infringido é exatamente o da democracia na educação. Deixa eu arrumar aqui a letra, né? Não, vocês não vão entender. Democracia na educação quer dizer o quê? Todo mundo tem direito de estudar, todo mundo tem direito de receber educação de qualidade. Acontece isso de fato? Infelizmente não, né? Nós sabemos que muitos contextos são privados de qualidade na educação, de melhorias na sua infraestrutura dentro das escolas, etc. Né? Nós vemos isso, essa diferença dentro das nossas escolas brasileiras. Então é um direito humano que não deve ser infringido, embora a gente saiba que infelizmente isso acontece. Tudo bem, gente? Aqui eu tratei de alguns. É claro que lendo a Constituição, né, Federal e lendo a Declaração de Direitos Humanos, vocês vão descobrir outros artigos ali que serão muito importantes para que vocês levem em consideração os direitos humanos antes de elaborar uma proposta de intervenção. Tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês quiserem deixar algum comentário, né, fiquem bem à vontade para deixar aqui no vídeo. E é isso. Levem em consideração toda essa nossa conversa de hoje aqui, caso vocês queiram, né, pontuar bem na proposta de intervenção. Tudo certo, gente? Então, boas práticas, boas linhas e até mais.